A programação neurolinguística nasce na década de 70, no início da década de 70. A partir de 72 começam as pesquisas. O primeiro livro é lançado em 1976. A PNL começa com o estudo de profissionais muito experientes, muito habilidosos, verdadeiros mestres em facilitar mudança. Na época, começou com 3 grandes terapeutas que eram basicamente conhecidos como magos. Pessoas que faziam mágica em promover mudança e conseguir transformar a vida de pessoas. Essa é a primeira fase. Então, basicamente, se trabalhava excelência na comunicação humana, nos trabalhos terapêuticos, para gerar mudanças de estados negativos, de comportamentos, né, de ausência de uma capacidade desenvolvida para autogerenciamento e coisas desse tipo. Essa é a primeira fase. O coaching, por sua vez, nasce também no início da década de 70, mais ou menos na mesma época, e nasce dentro do esporte. Um homem chamado Timothy Gallwey começa a perceber, trabalhando com pessoas que jogavam tênis, que não bastava ter técnica para ser um bom tenista. Era importante também ter um controle, um domínio da sua mente. Embora existisse um jogo na quadra, um jogo externo, havia um jogo interno acontecendo na mente do jogador. E esse jogo interno era decisivo para o resultado que havia na quadra. Então começou a se trabalhar uma série de ações para apoiar o indivíduo a manifestar o melhor de si, a se tornar um vencedor, só que isso a partir do psicológico, a partir do emocional do indivíduo. Voltando para a programação neurolinguística, ela evoluiu para uma segunda fase. Eu falei para vocês que grandes terapeutas de renome, que tinham uma habilidade incrível de fazer transformação e apoiar pessoas, foram os primeiros modelados. O processo de modelagem da PNL, que modelou esses 3 excelentes terapeutas, se expandiu. Numa segunda fase, havia a modelagem de cientistas, pessoas da área de educação, empreendedores, artistas e grandes comunicadores públicos, palestrantes. E basicamente a PNL se estabelece como um conjunto de técnicas e uma metodologia para levar os indivíduos à excelência, se tornarem excelentes naquilo que eles fazem. Bom, o coaching, por sua vez, também foi evoluindo com o passar do tempo. Uma pessoa chamada John Whitmore, que era um competidor esportivo na área de corrida de automóvel, ele conhece o trabalho do Tim Gallwey, o iniciador do coaching, e eles começam a ampliar esse trabalho. Tim Gallwey já tinha aplicado isso ao golfe, já tinha aplicado isso ao esqui, a várias outras modalidades esportivas, e o John Whitmore, junto com o Tim Gallwey, trazem o coaching para um outro ambiente. E o coaching começa a ser aplicado no ambiente de negócios, deixando de ser simplesmente um local onde as pessoas se reúnem para realizar práticas esportivas, O coaching vai para um outro lugar diferente, um lugar empresarial, onde as pessoas querem também ser vencedores, querem também dar o melhor de si, querem também trabalhar aquele jogo interno e ser capazes de alcançar a excelência e a alta performance. E o coaching nasce como um coaching para performance, primeiro no esporte e agora migra para um ambiente de negócios, incrementando a performance de muitas pessoas. Se mostra extremamente eficaz, uma metodologia super poderosa em fazer isso. Voltando para a PNL, quando se expandiu e modelou excelência em várias áreas humanas, começou a ser aplicada na educação, começou a ser aplicada na liderança, em empresas também, em treinamentos, e saiu do meio terapêutico e se expandiu bastante. Hoje você vai encontrar a PNL aplicada às vendas, a PNL aplicada à liderança, em negócios em geral, e tantas outras áreas. Inclusive, qualquer área que necessite que haja uma boa comunicação, um bom entendimento entre pessoas, a PNL é aplicável. Bom, num dado momento, ela teve um boom, década de 80, 90, durante um período de tempo, houve um grande crescimento da PNL e ela era aquilo que havia de mais moderno em termos de favorecer a excelência humana. Mas surgiu também um problema e com o tempo isso denegriu a PNL. Muitas pessoas tinham estudos muito breves de programação neurolinguística, pouquíssima especialização no assunto e misturavam isso com outras metodologias. Como as pessoas eram pouco especializadas, também podiam obter menores resultados com a programação neurolinguística e ela também estava na segunda geração apenas de desenvolvimentos, ainda havia muito que ser desenvolvida. Então, num dado momento, muitas pessoas que operacionalizavam a PNL apenas como uma caixa de ferramentas, uma abordagem toolbox approach só, não conheciam em profundidade a programação neurolinguística, começaram a fazer muitas aplicações, muitas promessas foram feitas de solução que nem sempre foram alcançadas, e isso fez mal para a PNL por um tempo. E no meio empresarial, ela parou de ser utilizada com tanta frequência.
sequência. Se tornou uma ferramenta que já estaria um pouco ultrapassada e durante um período de tempo realmente as pessoas repetiam os mesmos processos, os mesmos desenvolvimentos de PNL, e isso atrapalhou a PNL de se desenvolver mais no meio de negócios. Deu uma parada, saiu da moda, digamos assim. Foi justamente nessa época que o coaching entrou na moda e o coaching se mostrou extremamente eficaz. Até porque a PNL era frequentemente usada no meio de treinamentos, os treinamentos das mais diversas abordagens utilizavam ferramentas de PNL junto. Técnicas de PNL eram minimizadas, passadas em pouquíssimo tempo, nem sempre absorvidas, mas reproduzidas como se fosse uma reprodução de comportamento apenas, né? Isso diminuiu a eficácia dela durante um tempo. O coaching entrou extremamente eficaz. No coaching de equipes ou no coaching individual, feito com executivos, presidentes. O coaching também feito numa linha business, né? Preparando os indivíduos das empresas para implementar uma liderança coach, também se mostrava extremamente eficaz. Era feito com profundidade, os profissionais de coaching eram altamente especializados somente em coaching, não era uma pessoa de vendas que faz coaching, eram pessoas realmente especializadas, diferente do que ocorreu na PNL. O coaching estava sendo bem praticado, havia um número muito grande de pessoas boas realizando bons trabalhos, a eficácia grande, né, do trabalho, e aí ele começou a se instaurar dentro desse nicho. Bom, nesse meio tempo, começou, na época, a haver um novo desenvolvimento dentro da programação neurolinguística. O coaching também começou a interessar as pessoas de programação neurolinguística, que perceberam nele uma ferramenta muito congruente com a maneira de pensar a mudança dentro da programação neurolinguística. E, por outro lado, profissionais de coaching perceberam que havia ferramentas em PNL, que quando o processo de coaching parava e às vezes ficava mais difícil, a PNL vinha e resolvia, né? Então, começou a haver um intercâmbio entre essas duas técnicas, né? Entre o coaching e a programação neurolinguística, e a PNL começou a ter novos desenvolvimentos. Surgiu a neurosemântica, por volta de 93, 94, começa o desenvolvimento da neurosemântica, na mesma época, desenvolvimento do panorama neurosocial, terceira geração da PNL nesse período também. Até o ano 2000, muitos desenvolvimentos aconteceram, muita pesquisa, e isso veio de volta para a sociedade a partir do ano 2000, e novas gerações com muito aprofundamento começaram a ser divulgadas. Nós estamos hoje nesse momento em que coisas muito especiais estão surgindo na programação neurolinguística. Estamos na terceira geração da PNL e temos, inclusive, outras metodologias que transcenderam a PNL e que incluem tudo que a PNL oferecia. E esse trabalho hoje começa a ser renovado e muitas empresas têm utilizado, né, volta para o ambiente de negócio também e também para a pessoa física. As pessoas começam a se interessar com esse novo movimento, essa nova PNL que vem surgindo, se repaginando. Tem modelos que passaram a ser mais avançados, né? Novos modelos surgiram, algumas coisas foram remodeladas, algumas coisas com as descobertas da ciência, da neurociência, foram desconfirmadas, como em qualquer metodologia, né? E a PNL hoje passa por um renascimento.